RTV Notícias. Oferecimento Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Uniaselv. E Rap Ponto. Olá, boa tarde, meio-dia, 3 minutos, no ar mais uma edição do seu RTV Notícias. A partir de agora, por 45 minutos, muita informação para você. A informação do esporte, os nossos colunistas, o Ney Lopes trazendo as quentinhas dos bastidores, circulando por aí. Silmar Vieira com o mundo do agronegócio, ainda nossa sala de visitas, e a gente confere ainda alguns dos principais destaques da reportagem. Polícia Civil descobre que incêndio que destruiu creche de Forquilinha foi causado por 3 crianças e um adolescente. Temporal de ontem causou estragos na região sul, onde mais de 10 mil unidades consumidoras ficaram sem energia elétrica. Santa Catarina recebe 22 mil novas doses da vacina pentavalente, mas não é suficiente para suprir demanda mensal dos municípios. No Tigre, Cavalo observa reservas, mas ainda não começa a montar time titular. Com essas e outras informações, está no ar a edição de hoje do seu RTV Notícias. Véspera do Dia das Bruxas. Isso é a essência do dia Não de todos os creio santos. nas bruxas, mas que elas ai. Amanhã nós vamos trazer alguma matéria sobre as bruxas, sobre elas, porque estão soltas aí na cidade, realmente. Está complicado. bruxa solta aí. Está complicado. Primeiro, bom dia a todos os nossos telespectadores. Olha só, João Paulo, me chamou a atenção hoje uma cena. Sabe que naquela área ali do Hospital São José, pronto-socorro, clínicas, laboratórios, enfim, as pessoas vão ali, lógico, né, com aquela tristeza, porque vão fazer os seus exames, vão para o hospital. Mas tem um senhor ali que tem chamado a atenção pela energia que ele dá. Coloca na tela aí, ô Frei. Olha que coisa mais bonita. Gente, amiga. Isso. Bom dia, amiga da gente. Vem na loja do Veinho, leva um paninho que é bem baratinho. Bom dia, gente. Seu Antônio, ele recebe todas as pessoas assim com esse sorriso, né, com essa energia, dando um bom dia ali, desde as 7 horas da manhã até 11 horas da manhã, que ele fica ali naquela esquina ali do São Lucas ali. Vem na loja do Veinho, leva um paninho que é baratinho. Que é a toalhinha, né? Então isso ali tem chamado a atenção e todas as pessoas passam ali, ficam muito assim, energizadas ali com o seu Antônio, né? Pela sua simpatia. Ele estava ali me falando ali, né? Que ele passa dificuldade e tem problema de pagar aluguel, dificuldade de pagar aluguel, estão vendo as toalhinhas dele ali, mas com aquele sorriso, com aquela alegria que realmente contagia as pessoas. Mas o que chamou a atenção, João Paulo, essa madrugada que estourou agora nas redes sociais de todo o Brasil, porque não do mundo, né? Foi essa declaração, foi ontem a própria Rede Globo de pegar no pé do Bolsonaro, colocar ele no caso da Marielle. E o Bolsonaro, 3 horas da madrugada, agora ele está em Dubai, né? Fez um videozinho e a gente vai colocar isso no ar. Coloca aí, ô Frei. Eu não deveria perder a linha, sou o presidente da República, mas confesso que estou no meu limite com vocês. Trabalho para o Brasil. Se o Brasil der errado, todo mundo vai para o espaço. A morte da Mariela, seus patifes da TV Globo, seus patifes, canalhas, não vai colar. Não devo nada a ninguém. Não tinha motivo nenhum para matar quem quer que seja no Rio de Janeiro. Por que TV Globo? Por que Revista Época? Essa patifaria por parte de vocês. Essa coisa que não dá para definir. Deixe eu governar o Brasil. Vocês perderam. Vocês querem arrebentar com o Brasil. Estava muito bom com governos anteriores. Mamavam bilhões de estatais. Bilhões mamavam de estatais. Publicando balancetes estatais, de bancos oficiais, anunciando o Leandro Nobre vocês. Os Correios anunciando que entregava a carta. Precisa o Correio anunciar que entrega a carta. Só o Correio entrega a carta do Brasil. Acabou essa mamata. Não tem dinheiro público para vocês. Acabou a teta. Eu sei quem vocês são canalhas.
patifes, não são patriotas, não pensam no Brasil. Aceito críticas e erro. Aceito críticas e erro. Peço desculpas, corrijo e sigo em frente. Sou humano. Vocês vão renovar a concessão em 2022. Não vou persegui-los. Mas o processo vai estar limpo. Se não tiver limpo, legal, não tem renovação da concessão de vocês e de TV nenhuma. Esse jornalismo que vocês fazem, jornalismo podre. Um jornalismo podre da TV Globo. Podre, canalha. Sem escrúpulo. Pesado, né? Um presidente da República. Nós já tivemos conflito da própria Rede Globo com o presidente da República em outros patamares da guerra. Veja o episódio Collor, mas olha... Pesado, né? Pesado. Pesadíssimo. Realmente, isso aí hoje está viralizando na internet, em todo o Brasil. Essa declaração ele fez é uma declaração, é um vídeo de 23 minutos, muito forte. Eu coloquei apenas dois minutos ali, mas foi muito forte esse vídeo, realmente, e que as pessoas podem conferir isso aí na internet aí, que está rodando nos grupos de WhatsApp. Por hoje é só, meu amigo. Eu fico preocupado, Ney, porque é isso que o presidente falou. Quem implode com isso é o Brasil. É o Brasil. Não dá para a gente negar que o próprio presidente Bolsonaro criou esse clima no Brasil através do trabalho nas redes sociais. Ele aqui, arma, tudo isso, em algum lugar isso estoura. Tá? Mas chegamos no momento que estamos no limite. Ele acabou o vídeo chorando em lágrimas, sabe? Certo? E como ele diz, ele faz 10 dias que estou longe de casa, com dor da minha facada, com dificuldade, procurando fazer alguma coisa para esse país e fico recebendo... Mas eu acho que esse negócio da Mariana, eu acho que já foi... Ele está sendo explorado ao extremo. Eu acho que esse é um caso de polícia, e a polícia que tem que ser pronunciada sobre isso. Está politizado, está na mídia, está sendo utilizado isso. Há outros crimes, a própria facada do Bolsonaro não tem toda essa investigação e essa repercussão, né? Que teve o caso. Claro, se tiver algum envolvimento com qualquer personalidade brasileira, seja presidente da República, filho ou neto ou vizinho, tem que ser esclarecido. Agora, o ambiente que o Brasil está vivendo é um ambiente tenso. Nós não podemos chegar no nível de Chile Venezuela, países, ali, Peru, que está realmente um caos, né? A gente volta amanhã no Dia das Bruxas. Falando em Dia das Bruxas, tem um homem que foi condenado por extorquir e divulgar a nudez da mulher com quem ele teve um namoro. O Vinícius vai nos mostrar essa matéria, vamos ver. Que coisa, hein? João Paulo Messer, um homem de 41 anos, foi condenado pelo Juizado Especial Criminal e da Violência Doméstica contra a mulher da comarca de Tubarão por estelionato, extorsão, ameaça e divulgação com fotos de nudez de uma mulher que teve relacionamento com esse homem. Segundo os autos desse caso, o casal começou a se comunicar pelas redes sociais em meados de 2018, quando iniciou o relacionamento e também essa troca de fotografias de conteúdo íntimo. Tanto o réu, o que vale a pena salientar, né? Tanto o réu quanto a vítima enviaram aqueles famosos nudes, um para o outro. Tempos depois, o réu solicitou que a vítima comprasse itens para ele, sob a alegação que ele iria ressarci-la, além de pedir certa quantia emprestada. O homem, entre outras ações, ainda efetuou um depósito de cheque na conta da mulher em valor superior à dívida que teria com ela, com pedido de devolução da suposta sobra. Porém, se tratava de um cheque sem fundos. Esse foi o primeiro caso que o homem fez. Em um outro momento, após o início das extorsões, João Paulo, o acusado alegou que era membro de uma facção criminosa. Ele teria que pagar uma taxa, uma dívida, para sair dessa facção e como a mulher havia se envolvido com ele, ela também estava envolvida com essa facção e ainda os membros estariam em posse das fotos e vídeos íntimos que foram trocados entre o casal. Para exigir então mais dinheiro, o homem também ainda alegou que era procurado pela polícia em mais um conto que ele fez para a vítima e usaria os valores para fugir do país. Já em 2019, ele teria criado perfis falsos nas redes sociais e divulgado fotos sensuais dessa vítima, além de ofendê-la e ameaçar ela e também os seus familiares. Vale a pena salientar que o réu foi condenado a 14 anos, 10 meses
meses e 22 dias de reclusão em regime fechado, além do pagamento de 40 dias multa. Cabe recurso da decisão da Justiça e o homem está preso preventivamente desde julho de 2019, com o processo que corre em segredo de justiça. De volta ao estúdio com você, João Paulo. Que absurdo, uma situação como essa, né? Bom, vamos em frente aqui. A Vanessa Amando tem informações sobre os estragos provocados pelo temporal de ontem à tarde. João Paulo Messer, o tempo fechou no início da tarde dessa terça-feira, dia 29, e o temporal pegou muita gente de surpresa, já que a previsão havia informado que ele chegaria mais para o fim da tarde. Com bastante chuva e fortes rajadas de vento, a tempestade causou estragos em várias regiões do estado, inclusive aqui no sul. Na região da AMESC, a Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense, o vento chegou aos 100 km por hora durante a tarde no balneário Arroio do Silva. Já aqui em Criciúma, a queda de uma árvore deixou cerca de 150 unidades consumidoras sem energia elétrica no bairro Santa Bárbara. A Defesa Civil e a Celesc atuaram para normalizar a situação. Também houve registro de queda de outras 3 árvores na cidade, nos bairros Linha Anta, Pinheirinho e Vila São Miguel, onde inclusive uma casa acabou sendo danificada com a queda. Felizmente, não houve feridos. Por aqui, o vento chegou aos 45 km por hora e choveu uma média de 7 milímetros. O município de Jaguaruna foi um dos mais afetados. Por conta do temporal, em torno de 7.050 locais ficaram sem energia elétrica. Segundo o mapa de fornecimento de energia divulgado pela Celesc, mais de 10.000 unidades consumidoras tiveram o fornecimento de energia interrompido devido à tempestade, isso na área de abrangência desde Laguna até Passo de Torres. Obrigado, Vanessa, e a gente vai conferir agora a previsão do tempo. Agora, meio-dia, 15 minutos, estamos de volta com o nosso RTV Notícias, atualizando aqui as principais informações do jornalismo geral e do esporte. Daqui a pouco, meio-dia e 45, você tem o RTV Sport Show com Paulo Coutinho e o Matheus Mastella. Em semana decisiva para o Criciúma, em dia de lançamento de promoção do Tigre, torcedores podem retirar ingressos gratuitamente no Heriberto Wilson. Os torcedores que não são sócios podem comprar ingressos ao preço de R$10. Matheus Mastella traz mais informações para a gente da preparação do Criciúma para esse jogo de sábado. O técnico Roberto Cavallo aproveitou a tarde desta terça-feira aqui no CT Antenor Angeloni para fazer um coletivo com a base do Criciúma Esporte Clube. Na verdade, esse coletivo está sendo utilizado pelos jogadores que não são titulares, pelo menos que acabaram empatando contra o Figueirense no último sábado no Orlando Scarpelli. O pessoal considerado titular acabou fazendo uma atividade de outra parte do campo, aqui mesmo no CT Antenor Angeloni, e somente a partir desta quarta-feira a gente deve ter uma ideia de como vai se comportar o time do Criciúma Esporte Clube. Uma dúvida na frente, sem Léo Gamalho, artilheiro do Criciúma, que marcou 2 gols em Florianópolis e estava voltando em uma boa fase, vai ter que achar um substituto, o comandante tricolor, para quem sabe o Tigre fazer gols, ou gol pelo menos para vencer o São Bento no sábado no estádio Heriberto Wilson. Na zaga deve voltar o Sandro, o Derlan levou o terceiro amarelo, tá fora, e a gente acompanha, porque também na frente tem mais uma opção, o garoto André, e ao que tudo indica, ele deve ser titular. Todo jogo a gente vai com o intuito de ganhar a partida, de vencer a partida, né? São jogos dentro de casa que a gente não pode dar bobeira para o adversário, temos que fazer os 3 pontos e fora de casa a gente tem que pontuar de qualquer maneira, seja um empate ou a vitória. Se é uma semana difícil, pelo menos já começou com uma boa notícia, né? Com a derrota do Londrina. Quem sabe é um bom sinal para um novo caminho do Tigre? O empate lá já foi
ótimo para a gente, né? E agora o Londrina perdendo, dá um sinal de que as coisas estão acontecendo para a gente sair da zona do rebaixamento, né? Nós temos que aproveitar, dentro de casa, já sábado, nós temos que fazer os 3 pontos. Londrina perdeu na segunda-feira. Ontem à noite o Brasil de Pelotas ganhou de 2-0 do Vila Nova. Vila Nova perdeu, é outro time que está na zona de rebaixamento. É outro resultado bom para o time do Criciúma. Os adversários estão ajudando o Criciúma. O Criciúma precisa fazer a sua parte. E naturalmente, né, meu caro Matheus Mastella, no próximo sábado vai todo mundo para o estádio Heriberto Wilson para acompanhar esse jogo do Criciúma. Vamos encher a casa no Majestoso. Tem uma informação de jornalismo geral agora com a Vanessa Amando sobre o incêndio que aconteceu no domingo em Forquilinha. Uma creche relativamente nova, um prédio muito bonito, bem localizado. Incêndio consumiu totalmente esta creche e a polícia fez uma investigação rápida. Desde o início havia suspeitas de que no local tinha algum indício de incêndio provocado. A Vanessa Amando nos traz mais informações sobre o assunto. A Polícia Civil esclareceu na noite desta terça-feira, dia 29, que o incêndio que destruiu a creche Sonho Mágico, no bairro Cidade Alta, em Forquilinha, foi causado por 3 crianças de 5, 9 e 11 anos de idade, além de um adolescente de 12 anos. Ainda de acordo com as investigações da polícia, os 4 menores foram até a creche no sábado, dia 26, e reviraram toda a unidade escolar. Nesse dia, fizeram uso de luvas. Já no domingo, eles retornaram à creche com o intuito de apagar as impressões digitais deixadas no local. Para isso, o adolescente ateou fogo na instituição usando álcool em gel e fósforo. Além dele, outro menor colocou fogo nas cortinas. Já a criança de 5 anos jogou leite no feijão e lançou ovos na parede da unidade escolar. Exames periciais foram requisitados e serão juntados ao inquérito, sendo o procedimento encaminhado ao Poder Judiciário. Ao adolescente será atribuído o ato infracional referente ao crime de incêndio. As crianças serão encaminhadas para as medidas de proteção. A ocorrência foi registrada ainda no início da tarde do último domingo, dia 27. A creche estava fechada, portanto não houve registro de feridos, mas o local ficou destruído. Mais de 70 crianças de 0 a 3 anos ficaram sem atendimento e a Prefeitura de Forquilinha está fazendo o remanejamento para outras unidades. Sem comentários num episódio desse tipo, e apenas acrescentando aqui que na primeira informação, já na segunda-feira, a Vanessa trazia a informação de que populares viram crianças brincando naquele local. Imaginavam que as crianças estivessem brincando no local, por isso, quando do incêndio, havia a preocupação de que elas poderiam ter se ferido também durante o incêndio. Vamos falar de PROCON, Defesa do Consumidor, a proteção de defesa do consumidor. Eu tenho aqui a Caroline Calegari, que é a coordenadora do PROCON de Sara. Obrigado pela presença aqui, boa tarde. Eu que agradeço, João Paulo. Boa tarde também a todos os telespectadores que nos assistem aqui na RTV. PROCON, um dos mecanismos que a gente tem para a defesa do consumidor utilizado. E hoje o PROCON, inclusive, apoiado e reconhecido pelo próprio comércio, né? Porque ele se transforma numa ferramenta de estímulo ao consumo, do consumo controlado, né? Mediado. Perfeita a tua fala, João Paulo, porque, na verdade, o PROCON ele existe para equilibrar a relação de consumo e não para dizer que o fornecedor é um vilão em todas essas relações. Então, é claro que hoje nós temos também, inclusive, apoio das próprias câmaras de dirigentes lojistas, porque, afinal de contas, o PROCON também presta um serviço a esse fornecedor que, quando munido da informação de como ele deve tratar o seu cliente, tratar o seu consumidor, ele também fomenta o seu estabelecimento e traz a fidelização de clientes. A gente vai falar sobre questão de combustível, preço de combustível. O que é o campeão de reclamações hoje no PROCON de Içara? E se assemelha a PROCONs do
do resto do estado? Infelizmente, é quase que uma regra geral, aí, não só para a Içara, como para a região sul, para o estado de Santa Catarina e para o país como um todo, que lideram os rankings de reclamação são as telecoms, com os seus serviços de telefonia, de internet, telefonia móvel, seguido também aí do próprio setor financeiro, problemas com cartão de crédito, com consignados, especialmente quando a gente fala a respeito dos idosos, e aí também logo após vem o setor de varejo. Mas, por exemplo, a questão da telefonia, é a não entrega do serviço contratado? Isso também acontece, mas o que muitas vezes a gente acaba verificando nos órgãos de proteção e defesa do consumidor é que muitas vezes o consumidor não pediu determinado serviço e ainda assim lhe é cobrado essa quantia. E muitas vezes começa, João Paulo, com um valor pequeno e ele não percebe. Quando vai se dar conta, já passou até muitas vezes anos pagando por um serviço que sequer solicitou ou consome. Muitas vezes se trata de um idoso que tem um telefone que nem abarca algumas interatividades e acaba lhe sendo cobrado esse valor mensal que faz muita diferença no orçamento familiar. Nas financeiras, o item maior é o juro? Pior que não é o juro, João Paulo. O que mais acontece é a venda indiscriminada e oferecimento dos empréstimos. Muitas vezes não se avalia a saúde financeira daquele consumidor, que muitas vezes já está com boa parte da sua renda comprometida com financiamentos e empréstimos, e aí esse consumidor se vê numa bola de neve. E isso acontece muito também com os próprios cartões de crédito. É o famoso fenômeno do superendividamento da população brasileira. Do percentual de pessoas que procuram o PROCON alegando problemas, ou da telefonia, ou então do sistema bancário, por exemplo, sistema financeiro. O que é o percentual mais ou menos do que realmente procede? E aqueles que assinaram e não tem mais como voltar atrás, ou seja, eles assinaram aquilo, não leram nas famosas letrinhas pequenas, né? Aí tem dois eixos que eu costumo trabalhar, João Paulo, porque tem aquela parcela da população que realmente não aderiu àquele serviço e lhe é cobrado, mas tem aquela outra parcela que acabou assinando. Mas aí, nesses casos, a gente tem que aferir também como é que é a questão daquele indivíduo. Será que não se valeu-se aquele déficit de técnica para que ele pudesse realmente entender o que ele estava assinando? Ou será que não era uma pessoa idosa, uma pessoa que tem algum tipo ou é semi-analfabeto, ou não consegue ter esse discernimento? Então, na verdade, isso também acaba se tornando uma agravante para aquele fornecedor, porque por mais que o consumidor tenha anuído com aquele contrato, ele não sabia do que se tratava e foi levado a erro pelo fornecedor também. Um dos acompanhamentos de preço ao consumidor mais frequentes e que normalmente gera muita polêmica é o do preço do combustível, do preço da gasolina. De que maneira o PROCON de Içara tem trabalhado isso? Bom, desde a greve dos caminhoneiros, nós temos aí esse assunto como sendo um assunto que é de repercussão geral, né? Não só no município, como na nossa região aqui como um todo. O PROCON Içara vem fazendo, então, desde junho do ano passado, que é quando eclodiu essa greve ali entre maio e junho, essa pesquisa mensal de preços. E para que a gente faz essa pesquisa, João Paulo? Claro, para orientar o consumidor, para que ele, munido de todos os valores que estão sendo praticados nos mais diferentes postos do nosso município, possa saber em qual estabelecimento ele realmente vai fazer uma boa economia. Além disso, nós fazemos também de maneira sazonal uma inspeção juntamente com a Agência Nacional do Petróleo, que vai aferir aí a qualidade desses produtos que estão sendo comercializados. Tudo isso para garantir ao consumidor a segurança no abastecimento, João Paulo. E é importante lembrar também para os consumidores que os preços eles não são tabelados. Hoje no Brasil, todos os estabelecimentos, o comércio em geral, trabalham com o livre comércio. Então, cabe a cada estabelecimento praticar um valor distinto. Só que, é claro, quando houver indício de abusividade, por isso é importante sempre pedir a nota fiscal, que não é um costume do consumidor brasileiro, quando vai abastecer o seu carro, sua moto, seu veículo, solicitar a nota fiscal. E quando houver indícios, seja de cartel ou seja de alguma abusividade no preço, comunicar o órgão de proteção e defesa do consumidor, porque se não for da competência do órgão, ele vai estar repassando para o órgão competente. Como é que é o PROCON em termos de procura? Tem crescido, as pessoas têm procurado mais o PROCON e se procura mais,
Isso se dá por quê? Porque cada vez mais o cidadão enxerga o PROCON como uma ferramenta de apoio ou porque aumenta o número de procedimentos errados? Olha, João Paulo, eu acredito, claro, que hoje o consumo ele é o consumo em massa, né? Então, se a gente for avaliar o consumo, cada vez é maior. Mas o que eu acho que faz com que os consumidores, especialmente hoje em Içara, que nós fizemos um levantamento recentemente, houve um aumento de quase 40% em relação ao ano anterior no mesmo período, de janeiro até outubro. Né? Então, isso se dá, nós acreditamos, pelo fato de que também o PROCON Içara, ele trabalha com atendimento multicanal. Estamos quase todas as semanas em plataformas diferentes de mídia, como aqui hoje, agradecer sempre ao espaço que a gente recebe da RTV para informar o consumidor, porque quando o consumidor está bem informado, João Paulo, ele se empodera e ele sabe, ele quer transparência nas suas relações de consumo. E por isso ele busca o PROCON, porque ele sabe que em determinado assunto ele tem tal direito, em determinado assunto ele tem tal dever. Então, a partir do momento que ele está bem informado, ele procura mais também os órgãos de proteção e defesa do consumidor para registrar as suas demandas e as suas denúncias. Lembrando também, João Paulo, que quando o consumidor registra a sua reclamação no órgão de proteção e defesa do consumidor, ele não está tentando resolver só o seu problema em si. Ele ajuda também aquele outro cidadão que porventura passaria por um mesmo problema com aquela empresa. Caroline Calegari, coordenadora do PROCON de Içara, muito obrigado pela presença ao vivo conosco aqui no estúdio. Eu que agradeço, João Paulo, desejo uma excelente tarde para todos os telespectadores da RTV. E depois do intervalo, você tem mais informações. Tem o Mundo do Agronegócio com Silmar Vieira, tem informações do jornalismo geral e tem ainda aquela pincelada de coluna de política. Já, já. Estamos de volta agora, meio-dia, 31 minutos, o RTV Notícias atualizando as principais informações para você. Você pode interagir conosco, você sempre tem a possibilidade de interagir conosco. Nosso canal de interação aqui é o 98850-8347. Está aí na tela o telefone, você pode interagir conosco, mande sua mensagem, mande seu recado, dê a sua sugestão. Nós estamos aqui para interagir com você, estamos aqui para ouvir a sua opinião. RTV Notícias, aqui ao meio-dia. Você tem o RTV Sport Show, daqui a pouco com o Paulo Coutinho, o Matheus Mastella. E você tem o Linha Verdade, campeão de audiência todos os dias às 18 horas e 30 minutos, com o comando do Ricardo Strauss e toda a equipe, a sua RTV, trazendo a informação para você sempre. Nós vamos tratar agora de um seminário da Assembleia Legislativa que tratou sobre o monitoramento dos planos de educação. Vamos à reportagem. Em 2015, o estado de Santa Catarina e todos os 295 municípios definiram metas para a área da educação que deverão ser atingidas até 2024. O Plano Estadual de Educação, usado como base para a elaboração dos planos municipais, prevê diretrizes, metas e estratégias para a área educacional. Agora, 5 anos depois da implantação dos planos, o Fórum Estadual de Educação, juntamente com a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa e outras entidades parceiras, está percorrendo o estado para avaliar a execução das metas nos municípios catarinenses. Na região sul, o seminário foi realizado em Criciúma. A proposta é, a partir dos eventos, criar um grupo responsável por continuar monitorando a implantação das metas dos planos de educação nos municípios. Não adianta criar planos se a gente não acompanha efetivamente, né? Nós temos que acompanhar, nós temos que monitorar constantemente e avaliar periodicamente conforme o que está na lei de criação dos planos. É muito importante. E assim, nós queremos que a comunidade realmente efetive e que nós possamos estar trabalhando com a questão da gestão democrática. De acordo com a deputada Luciane Carminati, que preside a Comissão de Educação, algumas metas já deveriam ter sido cumpridas, mas esbarram na falta de financiamento.
Tem metas que já deveriam ter sido cumpridas, então por que não estão sendo cumpridas, né? E, é claro, encaminhamentos. O prefeito de Tubarão, o prefeito Ponticelli, que preside a FECAM, já me falou que quer uma reunião com esse grupo justamente para ver como que nós trabalhamos juntos, né? Também enfrentando os desafios que os prefeitos enfrentam do ponto de vista do financiamento, que hoje é o maior gargalo, é o maior problema, é o financiamento. Em Criciúma, o Plano Municipal de Educação também foi implantado em 2015. De acordo com a coordenadora geral pedagógica, Silvana Alves, entre as metas, o município decidiu priorizar a educação infantil. Por conta, né, da lei que diz que as crianças a partir de 4 anos, né, elas têm que estar matriculadas na educação infantil. Então, nós estamos realizando várias ações para garantir que as crianças tenham o direito à educação. Nós estamos realizando a busca ativa dessas crianças, inclusive alinhavando uma parceria com a Secretaria de Saúde, onde as agentes de saúde vão nos ajudar, nos auxiliar nessa busca ativa das crianças que ainda não foram matriculadas, né, na educação infantil a partir de 4 anos. Na coluna de política, hoje um assunto já tratado semana passada aqui e que teve uma audiência pública sexta-feira no Porto Seco, em Criciúma. A estrutura de Porto Seco é mais ou menos como o Hospital Materno Infantil Santa Catarina. Existe no nome, mas na prática falta muita coisa. Criado há mais de 20 anos, o Hospital Materno Infantil Santa Catarina era isso também, mais de 20 anos, o projeto foi andando, denominado de uma coisa e, na verdade, não era exatamente aquilo. No dia 2 de dezembro do ano passado, foi inaugurado o Hospital Materno Infantil Santa Catarina, graças a um canetaço, a uma coincidência do governador ser do sul do estado, Eduardo Pinho Moreira, e o secretário de Estado de Santa Catarina, Célio Casagrande. Saiu, coincidentemente, no dia de aniversário do secretário Célio Casagrande, 2 de dezembro. Temos um hospital materno que está funcionando, às vezes com alguns problemas, mas via de regra ele está funcionando bem. O Porto Seco é um projeto parecido porque ele foi criado, inspirado num programa do Rio Grande do Sul, Porto Seco de Porto Alegre, e funcionou, decolou, mas caiu logo à frente, fez voo de galinha. A Câmara de Vereadores, Comissão de Obras, decidiu abraçar esse assunto juntamente com o Sindicato das Empresas de Logística, Transportes e Cargas. Na semana passada, essa audiência pública, nesta semana, ontem pela manhã, o encontro desse grupo com o prefeito, que se comprometeu a participar de um projeto de articulação, de buscar recursos para criar o Porto Seco. À tarde esteve em Criciúma o secretário de Infraestrutura de Santa Catarina, Carlos Hassi, para uma outra audiência, para uma outra agenda, já participou da reunião, ouviu a reivindicação e disse que o Estado vai participar, não diz com quanto, mas cerca de 6 ou 7 milhões são necessários para pavimentar todas as ruas do Porto Seco. E aí ele se torna realidade. Olha, está mais do que na hora deste serviço, Porto Seco, ser abraçado como uma causa de todos os poderes para que ele efetivamente funcione. Tire os caminhões do centro da cidade, ele está bem localizado, falta muito pouco para se tornar realidade. Então, um movimento mais é o suficiente. Agora vamos tratar aqui, tem uma informação da nossa equipe de jornalismo ainda sobre vacinas. Santa Catarina recebeu 22 mil novas doses de vacina, a chamada polivalente. A distribuição para as gerências de saúde começou ontem, dia 29. A Diretoria de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde de Santa Catarina informa que recebeu nova remessa da vacina pentavalente, que protege contra tétano, difteria, coqueluche, haemófilos influenza B e hepatite B, na última sexta-feira, dia 25. Dessa vez, o Ministério da Saúde enviou para o Estado 22 mil doses da vacina, o que corresponde a aproximadamente 80% da cota mensal de cerca de 28 mil doses que o Estado deveria receber.
A distribuição das doses da vacina para gerências de saúde começou nesta terça-feira, dia 29. Em 2019, o estado não recebeu doses da pentavalente nos meses de agosto e setembro. No início de outubro, um lote com 11 mil doses foi encaminhado para o estado e foi distribuído para os municípios catarinenses. A redução no número de doses que o Ministério da Saúde encaminha ao estado iniciou em maio. Até o mês de abril, Santa Catarina recebeu do Ministério o número de doses da vacina pentavalente, conforme o solicitado pelo estado. Depois disso, nos meses de maio e junho, veio cota reduzida em cerca de 50%. Em julho, foi recebido 44% do lote mensal. Ainda não se há previsão quando a situação será normalizada. Agronews, com Silmar Vieira. Oferecimento Coperja. Olha, João Paulo, uma das polêmicas que existe agora nos últimos dias, já vem de longa data, evidentemente, uma questão que vem lá do Plano Collor. Lembra do Fernando Collor de Mello? Pois na época do Plano Collor houve uma diferença na cobrança, na taxação dos financiamentos agrícolas. Agora, há poucos dias, uma decisão do STJ dá direito que os agricultores recebam, tenham ressarcimento desses valores. Nós vamos conversar aqui com os advogados Marcelo Colonetti e Clóvis Steiner, justamente para saber sobre isso. Que diferença é essa? Que cobrança foi essa, Marcelo? Silmar, teve julgamento no último dia 16 de outubro, uma ação que embargos de divergência junto ao STJ de uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal no ano de 1994. Essa ação ela tinha como objetivo apurar as diferenças relativas ao Plano Collor, que todas as situações, todos os empréstimos efetuados pelo agricultor na época, ela teve uma correção diferente do que ela constava na cédula rural. Um exemplo claro é que teve uma diferença expressiva que foi cobrado, era 43% a correção e foi cobrado um valor de 83%. Isso prejudicou muitos agricultores em todo o Brasil e agora, depois de 25 anos do trâmite dessa ação, teve um julgamento lá no STJ que definiu o pagamento disso. Agora, Clóvis, todo mundo vai ter direito a partir dessa decisão do STJ? Todo mundo automaticamente vai ter direito ou o agricultor tem que entrar na justiça para requerer o seu direito? Silmar, bom dia. Há uma necessidade de ingressar na justiça em razão de que é uma ação civil pública, ela determinou para todos os agricultores do país, mas há necessidade que procure seu advogado de confiança para ingressar e executar essa sentença, este acórdão. Então, isso é necessário uma juntada de uma série de documentos que tem que buscar junto aos cartórios de registro, né, dessas cédulas para verificar quem tinha saldo devedor em março de 1990. E assim vai ter o direito para buscar essa diferença. Agora, a gente conversava antes da entrevista aqui, como é Brasil, sempre cabe recurso. Nessa questão ainda cabe recurso? Ainda pode cair? Silmar, esse julgamento foi no dia 16 e hoje no dia 30 é que nós teremos a publicação do acórdão. A partir dessa publicação do acórdão, cabe prazo para as partes fazer o recurso. Entendemos que vai ter algum tipo de questionamento junto ao próprio STJ ou até o próprio STF, mas foi uma vitória para os agricultores essa decisão junto ao TJ no dia 16. Bom, agradecer aqui ao Marcelo Colonetti e ao Clóvis Steiner, que são advogados, e deixar aqui o recado então a todos os agricultores. O ideal é que procurem o Sindicato dos Trabalhadores Rurais aí da sua cidade, procure os advogados do sindicato ou o seu advogado, para quem já tem um advogado que cuida de outras questões, para que possa averiguar se você tem direito, o segundo, a documentação que você precisa apresentar e, evidentemente, entrar na justiça. Com essa decisão do STJ, teria direito. Se não houver recurso, você pode continuar tendo direito a esse ressarcimento. Então, procure o Sindicato dos Trabalhadores Rurais aí da sua cidade. Um abraço, João Paulo. Um abraço, obrigado. Silmar Vieira trazendo e atualizando essas informações. Essa prestação de serviço que é feita todos os dias com a presença do Silmar Vieira, hora ao vivo aqui. Hoje ele gravou do estúdio da Rádio Eldorado, aproveitando que ele tratou do assunto no seu programa que apresenta pela manhã, das 10 ao meio-dia, já falou sobre esse assunto. Traz também um extrato disso aqui para nós na programação da RTV. Então, é uma prestação de serviço, é importante essa informação e o Silmar, mais do que ninguém, está sintonizado com esse segmento do mundo do agronegócio. E olha como o mundo do agronegócio está
movimentado, o quanto ele movimenta a nossa economia. Esse é um dos assuntos que está sempre aqui na nossa pauta. Nós estamos fechando a edição de hoje do seu RTV Notícias, lembrando que estaremos de volta amanhã pontualmente ao meio-dia. Vem aí o RTV Esporte Show, com muita informação do esporte. E lembre-se, 18h30 tem o Linha Verdade, campeoníssimo de audiência, com Ricardo Strauss, a sua RTV, tratando os assuntos pertinho de você, tratando os assuntos que você traz, inclusive interagindo aqui conosco. Fechamos o programa, boa tarde. RTV Notícias. Oferecimento Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. Uniaselv e Rap.